pergunta para mim, Cacau, você acha importante? Eu acho importantíssimo. Sim. Tinha um ex-prefeito que era elefante branco. Eu fico lá, eu fico bobo de ver para falar que aquilo ali não funciona. Por que funciona agora? Por que tudo está certinho? Você lembra que eu falei que só tem 2 hospitais 100% municipal na região? Bom Jardim e Andrelândia. Bom Jardim? Por que as outras não têm? Airoca não tem, Cruzilha não tem, São Vicente não tem, vai por aí afora. Para escapar do gasto? Não, porque não é legalmente necessidade do município. Então, o que é a responsabilidade do município? É atenção básica. Ponto. O resto, a gente vai comprar o serviço fora. Tá. Aí você tem a CISP e vai por aí afora. E a saúde, a gente tem um hospital de Andrelândia funcionando. Agora ali a gente faz cirurgia, faz parto. Ele é um hospital que tem uma relativa, como é que eu vou dizer assim, boa prestação de serviço. A gente faz muita coisa, já salvamos muitas vidas ali. Mas veja bem, quando eu falo que a gente tem, não é responsabilidade. Até pelo contrário, igual você falou, eu estou com o hospital aberto, chegou o cidadão de qualquer cidade da região lá, eu não posso negar atendimento. E às vezes eu estou deitado em casa, é muito comum chegar um mandado judicial para me pedindo vaga. Se eu não tivesse o hospital, eu não teria esse compromisso. Mas eu gosto de ter o hospital e esse compromisso é meu e da minha secretária. A gente vira e mexe, está passando perrengue. E geralmente é sexta, sábado, domingo. Esses dias mesmo eu estava no Vicenzo, no domingo veio um oficial de justiça de São João com um advogado de Andrelândia. Primeira vez que o advogado vai junto. Falei, doutor, beleza. Mas a responsabilidade eu sei que eu tenho. Sim. Se é um mandato, eu sei o que eu tenho que fazer. Sim. Agora, não adianta você vir me pressionar, por quê? Porque não adianta. Eu já sei o que eu tenho que fazer. É uma coisa fora do comum. Agora, acho bacana a pessoa fazer isso? Eu acho. Se ela acha que é o caminho, eu tenho que respeitar o cidadão. Eu tenho hora que eu fico meio assim. Por quê? Porque quando você tem um sistema único de saúde, o SUS, ele tem uma fila de espera. Sim. Quando chega um mandado, às vezes você pula a fila. E quando você pula a fila, às vezes você pode estar matando alguém. Sim. Então é uma coisa muito relativa. Qual que é o objetivo nosso? Como o do juiz também que dá o mandado, é tentar salvar vidas. Sim. Mas será que tecnicamente a gente é capaz de decidir isso? Deixa essa pergunta. Sim. Porque tecnicamente, quando você tem uma decisão dessa, quando você está dentro de um corpo de um hospital médico, é eles que têm que tomar a decisão. É eles que vão dizer, né? Então quando você passa, às vezes acontece, Geraldo. Eu tenho um pessoal da rede SAMU, que a gente pertence a Juiz de Fora, às vezes as pessoas reclamam, nossa, o ônibus da SAMU, a ambulância da SAMU, quando vai sair, quer saber de tudo. Eu conheço o centro de Juiz de Fora. Pra você ter uma ideia, a nossa regional, que é a Macro Juiz de Fora, hoje ela tem 2.500.000 habitantes. Ela trabalha com 153 municípios. Para você ter uma ideia, a média de atendimento, eu estava lá esses dias com o Denis, que é o diretor da CISDEST, falou, Cacau, a gente atende aqui em média 1.800 chamados por dia. Imagina. Sim. Ali tem uma central, tem 6 médicos que tomam decisão. Quem que vai? Então, na hora que ele pergunta muito detalhado, é porque não tem a vaga. E quando é emergência, é vaga zero. Chegou lá, isso tem que se virar. Para ver se realmente aquela vaga... Então, são médicos. Aí, esse dia eu levei um médico lá de Andrelândia, e ele estava com o Dr. Romero. O Dr. Romero é o diretor da área hospitalar desse SAMU. Aí o médico, e um bom médico, um amigo meu, ele falou lá, olha, do jeito que vocês pedem, vocês querem que eu filme para mandar para vocês, para falar que o cara tá ruim mesmo? Aí o que o diretor falou para ele, doutor, se você fizer isso vai estar me ajudando, porque vai me ajudar a tomar a decisão correta. É mais ou menos Ou por aí. seja, o fato da pessoa não conseguir um determinado atendimento, que quem diz, porque lá no hospital todo mundo sabe, tem o protocolo de Manchester, tem os níveis de emergência, aquela corzinha amarelinho, até o vermelho, que é o mais grave. Então o cara tomou um tiro na cabeça, ele vai chegar, vai entrar direto para o centro de cirurgia se tiver.
tomou uma facada, tá morrendo, tem lá toda coisa. Às vezes não é nessa necessidade, só que só quem sabe avaliar isso é o médico. Mas aí a pessoa conseguiu, por vias legais, isso que ele tá dizendo, processar e aí empurrar aquela fila e colocar alguém ali na frente. Isso é muito sério, porque até... Eu acho que é um bom debate, viu? Puxa, é muito legal, sério. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Até a decisão judicial para ser tomada nessa hora, o juiz deveria ter um corpo médico para dar uma vem cá, fulano, técnica. Olha isso daqui que chegou esse processo aqui, esse paciente está dizendo que se ele não receber esse atendimento ele vai morrer. Não morre não. O médico vai dizer. Sim. Porque acontece, Ricardo, às vezes você põe o paciente, passa na frente do outro, chega lá e fica 6 horas na UTI e sai. Não precisava. E não precisava, né? Isso acontece. Mas o objetivo de todo mundo, tanto do SAMU, eu prefeito, os colegas prefeitos, o hospital, é salvar vidas. Sim. Mas a gente as pessoas precisam lembrar que do outro lado da linha também tem um ser humano, né? Que passa os perrengues. E outra coisa nesse debate de saúde, que eu gostaria de falar um pouquinho, que é muito comum. Nós temos no Brasil 4 níveis de hospital. Nível 1, 2, 3 e 4. O hospital de Andrelândia é nível 4. Eu, dentro da legalidade, eu preciso ter um médico só, de plantão, de clínica geral. No caso de Andrelândia, eu vendo a necessidade e o crescimento da população, a gente tem 2. Tá. Mas um profissional médico, uma equipe médica, você vai ver quanto que fica isso. Você tem um plantão hoje, está na faixa de 1.400 para ficar 12 horas. Então, um médico, 24 horas por dia, ele vai custar em 2.800 dias, só fazer a conta. Agora, o que acontece? Ele está atendendo as pessoas. Aí chega alguém lá, já está lá 1 hora, 2 horas esperando. Que às vezes na vida particular também a gente espera. Aí chega uma pessoa de urgência e emergência, eu tenho que parar os 2 médicos para atender, senão vai morrer. Aí as pessoas reclamam que mas cadê? Fica 3, 4 horas. Gente, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque o imprevisto acontece na vida das pessoas. Esse que chega numa situação de urgência e emergência pode ser um amigo seu, às vezes até um parente, às vezes até um parente bem próximo e você não está sabendo. Então, quando tem esse tipo de coisa, aí para tudo mesmo. Porque o hospital ele é pequeno. A gente ainda dá o luxo de ter o hospital, porque a maioria das cidades nem isso tem. É que eu estou falando. Da região, você tem. A Aeroc tem um bom hospital? Tem. Cruzilha tem? Tem. E vários outros, mas tudo é particular. Uhum. Ou vai fazer um convênio, mas tem que pagar. Ou vai pagar uma taxa nossa? Não, é 0,800. Por quê? É dever da prefeitura fazer. E por que eu falo isso? Porque o hospital de Andrelândia, por um acaso, quem construiu fui eu. Eu inaugurei ele em 2006, no meu 2º mandato. Por quê? Por causa de necessidade mesmo da população. Enxergo isso e não me arrependo de tê-lo feito. Acho que ali é uma casa que já ajudou muita gente. Mas compreendendo o seu raciocínio, se não tivesse feito, a dor de cabeça seria menor. Nós vamos fazer menos serviço para a população. Sim. E tem algumas coisas que as pessoas falam, por que você não tem uma hemodiálise em Andrelândia? Por que você não tem um tomógrafo, não tem uma ressonância? Eu acho que é por causa da questão da logística de profissionais, não do aparelho. Eu acho que não é isso não, Geraldo. Tem coisas que tem que ter bom senso. Quantas ressonâncias magnéticas a Andrelândia vai fazer por dia? Não faço ideia. Só se inventar serviço. Não faço ideia. Porque você tendo serviço, o médico vai pedir. Mas às vezes nem sempre precisa daquele serviço. Sim. Então você vai comprar um aparelho de 1,5 milhão, 2 milhões. Para investir isso do dinheiro. Mais o profissional que tem que ficar. Mais o profissional que você não tem à disposição para atender nada. Tá. Então não tem bom senso. Não tem demanda, né? Segundo as informações que eu tenho, para você ter um tomógrafo, o ideal é que você tenha uma população de 80 mil pessoas. Sim. André, qual que é a população hoje? 12 mil. 12 mil pessoas. Então você vê que está longe. Entendeu? O que é a ideia? A melhor ideia é um programa que eu tenho dentro da minha gaveta. É fazer um consórcio intermunicipal hospitalar.
Você ter 2 hospitais de referência boa na região. Para a gente chegar a esse número de 80 mil pessoas. Aí sim. Aí você vai ter um hospital, porque é muito comum, você tem vários hospitais na região, que às vezes você chega nele, resolvi meu problema. Não, teu problema está começando. Por quê? Porque lá não tem nada. Entendeu? Tem um médico de plantão, coitado, que às vezes não tem nem raio-x, não tem um aparelho de ultrassom, não tem análise clínica, não tem nada. Aí ele vai ser um hospital que vai encaminhar para outra cidade. Aí o que acontece com esse cidadão? Ele está perdendo uma coisa preciosa, que é o tempo. Às vezes aquele tempo ali vai levar ele. Se ele vai direto para onde tem assistência, muda. Então essas são as dificuldades de nossa cidade do interior. Que também, às vezes você está numa capital igual São Paulo, às vezes você também não consegue chegar, tem trânsito, tem tantas outras coisas. Muito bem. Mas é isso.